Paz do Senhor, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Eu quero compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, versículo 5. Amém? Diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando o apóstolo Paulo está pregando, ele está se referindo aos irmãos que estavam na cidade de Colossos, desculpa. E era uma cidade muito rica por haver trocas comerciais, era uma cidade muito bem localizada. E agora, quando ele está se referindo a isso, o texto começa do capítulo 3 falando da santidade. E quando ele fala mortificai, antes disso ele vai dizer: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Só que quando ele vai dizer mortificai, e é aqui que eu quero dizer, Deus me trouxe aqui para falar de desejos que não provém de Deus. Quando o texto está dizendo mortificai, o apóstolo está lidando, o apóstolo Paulo, com irmãos da igreja que simplesmente não eram leigos. Porém, Colossos era uma cidade muito bem conceituada, tinha muitas trocas comerciais e também era rica. E aonde, irmãos, o dinheiro ou a moeda vale mais, o caráter às vezes é deixado de lado. Então havia uma troca de valores. Por quê? Se a cidade tinha muitas trocas comerciais, recebia muita gente, correto? E se recebia muita gente, esse pessoal produzia muita coisa, correto? E se produzia muita coisa, tinha também quem comprava. Ou seja, era uma cidade de muitos encontros. Então, festas, eventos, né? Acontecimentos, coisas que só aconteciam ali. E quando eu falo de Colossos, eu falo de um tempo onde a idolatria era muito grande e o monoteísmo, ou seja, a crença em um só Deus, era um pouco difícil. Porque quando eu falo de idolatria, eu tenho que lembrar que aquele povo ali de Colossos, antes de se converter, cada coisa representava um Deus. Se colhia, representava um Deus. Se comprava, representava um Deus. Se dava festa, representava um Deus. Se acontecia uma desgraça, representava um Deus. Então pensa comigo, você aprender com pessoas que te ensinaram a vida toda que ele, o tal Deus, a tal deusa é que faz. E chega o apóstolo Paulo, semeia naquela cidade a pregação do único Deus, do Deus que faz como quer, do Deus que entra, do Deus que vai operando de uma maneira poderosa. Então, agora o maior confronto dele é mostrar que esse Deus que ele pregava, de Jesus Cristo, não compactuava com os desejos naturais. Correndo um pouquinho, né? Porque eu sei que você quer saber logo sobre o ensino. Quando o texto está dizendo mortificai, Jesus agora está usando o apóstolo Paulo para falar uma coisa. Irmão Murilo, eu preciso matar o meu braço, a minha perna, meus membros superiores e inferiores? Não. Até porque o corpo só é levado a pecar, mas o desejo não está no corpo, o desejo está na alma. E quando o apóstolo Paulo fala mortificai os vossos membros, ele está dizendo: não execute mais a vontade da tua alma. A tua alma quer errar, ela quer pecar, ela quer realmente fazer coisas abomináveis. Mas da
onde vem isso? Quando o apóstolo Paulo está dizendo mortificai os vossos membros, ele mexe lá atrás, aonde o pecado entrou. Quando o adversário consegue penetrar na alma de Eva e Adão, ele coloca as coisas dele ali. Irmão Murilo, mas quais são as coisas do diabo? Tudo aquilo que vai contra o ensinamento de Deus. E pensa comigo, ele vai dizer mortificai. Vamos lá. Quando eu mortifico algo, sendo mais simples, quando eu estou morto, vamos falar de uma maneira que você possa entender. Num cemitério, quando está sendo velado um corpo, ou numa capela, seja numa igreja, seja onde for, num velório. E aí, aquele que está sendo velado, ou aquela, vamos supor que gostasse muito de algo. Gostava muito de beber, gostava muito de sambar, gostava muito de Coca-Cola. Se você chegar lá com uma Coca-Cola do lado dele, ou dela, e disser, beba, ele vai beber? Não, né? Não vai beber não é porque não gostava, é porque morreu. E uma vez que está morto, não torna aquela vida, correto? Não torna aquele desejo. Agora você consegue entender? Quando o apóstolo Paulo está dizendo mortificar, ele está querendo dizer arranca de vez esse desejo que não vem da parte de Deus. Então agora tu entendeu mortificar, né? É dar o fim. Vamos lá, o primeiro desejo que ele fala é os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição. Algum de vocês sabe porque ele usa o termo prostituição? Quando ele usa o termo prostituição, a prostituição não se detém somente à parte sexual. O termo da prostituição do original vem de infidelidade. Quando o apóstolo está dizendo a prostituição, quem na verdade pecava primeiro quando dava o desejo de fazer não era o corpo, era a alma. E Deus me trouxe aqui para dizer, tu não podes aprender uma coisa e fazer outra com teu corpo. Tu não podes ouvir uma coisa sabendo que é errado e fazer outra. O apóstolo Paulo agora está dizendo para mortificar o desejo da infidelidade. Vamos lá. Existe a infidelidade mental. A Bíblia diz que se eu ressuscitei com Deus, eu tenho que buscar as coisas que são do alto e pensar nas que são do alto. Faz uma reflexão aí. A tua mente realmente está morta para os teus desejos? Ou de vez em quando ainda passa aquele flashback? Ou de vez em quando ainda passa aquela lembrança? Irmão Murilo, mas eu não sou perfeito. Não vim pregar a perfeição. Vim pregar mortificação. Como eu disse, se o defunto ou aquela que está lá gostasse muito de Coca-Cola e você chegasse no velório com Coca-Cola, ela não ia beber porque ela já está morta, não está mais ali. Uma vez que o pecado é tirado de mim, Jesus disse assim, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Que história é essa de você dizer que está liberto e quando você vê na rua, ou quando você pensa, ou quando você está sozinho em casa e você imagina, você ainda sente desejo? Sinto lhe dizer, mas você não morreu. Está adormecido, mas a Bíblia diz mortificai. Vamos lá? E a infidelidade dos olhos? Estou na prostituição ainda. Quando eu olho algo que eu não posso olhar. Quando eu falo de olhar, eu falo de desejar. E cada um faça a sua análise. Vem cá, será que tu, quando bate o olho... irmão Murilo, mas olhar não tira pedaço. Mas o problema não é olhar, o problema é quando você olha e deseja. Tu morreu? Não morreu não, né? Medita nisso. Porque realmente você ainda não morreu. Porque se você estiver morto, você vai nitidamente bater os olhos e aquilo não vai te levar a reação nenhuma. A igreja de Colossos agora começa a pecar, porque muitos estavam dentro, mas desejavam aquilo que ainda faziam no passado. O Senhor conhece a tua intenção. E Deus manda te dizer, o que vai te deixar fora do céu
Não é as grandes coisas, não. Não são as grandes coisas. Que vai te deixar fora do céu. É esse detalhe aí que você ainda não mortificou. Fica com essa reflexão e com essa palavra. E que Deus abençoe.